Olá, é bom estar aqui com vocês. Nos últimos dias eu tenho sido muito incomodado pelo Espírito Santo com a questão da nossa apatia, né? A apatia da igreja de uma forma geral, com com aquilo que a Bíblia nos fala, nos adverte quanto aos acontecimentos dos últimos dias. Eu acho interessante, irmãos, e estamos tão preocupados, tão distraídos, melhor dizendo, com outras coisas que nós não estamos olhando para o lado certo. O mundo está passando por transformações tremendamente importantes que não podem ser ignoradas. Nós temos transformações profundas na área social, na política, nos costumes, né? Nos valores, aquilo que nós aprendemos na nossa infância, trazido pelos nossos pais, transmitido pelos nossos avós, tudo isso está se perdendo nesses dias. Além do mais, nós percebemos claramente um aumento muito grande da violência e da falta de amor das pessoas, conforme a Bíblia diz que nos últimos dias a fé de muitos, né, ou de quase todos, se esfriaria. Então nós estamos vivendo acontecimentos muito fortes que estão, de alguma maneira, passando desapercebidos pela maioria dos cristãos. Só que esses acontecimentos todos, eles apontam numa única direção, que é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, eu não sei quanto a vocês, mas praticamente eu sinto na minha pele, tá, uma mudança de tempo. Algo muito forte, me dizendo de uma maneira muito estrondosa: Jesus está às portas. E a igreja está apática em relação a isso. Veja bem o que as Escrituras registram lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Nós lemos assim: e ao anjo da igreja dos Laodicenses escreve: estas coisas diz o Amém, o fiel, o verdadeiro, a verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio, nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso é uma advertência ou uma declaração fortíssima feita pelo próprio Senhor Jesus. Jesus está dizendo que preferia que nós estivéssemos ou de um lado ou de outro, não em cima do muro. Tá? E é o que está acontecendo com a maioria de nós. Não estamos posicionados, né, nas nossas convicções, nas nossas percepções. E ele está dizendo: estou a ponto de te vomitar da minha boca. Você sabe o que é ser vomitado da boca de Deus? Tem noção disso? Entende? Vomitamos quando alguma coisa está nos causando mal, está nos trazendo náuseas, está nos fazendo mal-estar. É assim que Deus está se sentindo com a maioria de nós hoje. E devemos nos preocupar com isso, irmãos, porque acreditando nisso ou não, você entendendo dessa forma ou não, você tendo uma outra percepção ou não, eu quero só te dizer uma coisa: eu fico com o que está escrito na Bíblia: Jesus está voltando. E ele não vai voltar, irmãos, daqui 100 anos. Ele não vai voltar daqui a 50 anos. Ele vai voltar em muito breve. Porque estamos vivendo os últimos momentos desta terra. São os últimos suspiros desse planeta. A Bíblia diz que a terra está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. A própria natureza está gemendo e nós estamos vendo o caos no mundo. O Brasil está em chamas, se queimando todo. A natureza está gemendo por conta disso. E isso faz parte de todo um escopo global de transformações que esse planeta está passando. Só que muitos de nós não estão nem um pouquinho preocupados por isso. Não estamos alinhados com a vontade de Deus. Estamos nos distraindo com outras coisas. Estamos vivendo o entretenimento que esse mundo produz, ou as diversas outras distrações que ele traz. Nos esquecemos da palavra de Deus, não lemos mais a nossa Bíblia, não oramos como deveríamos orar,
Não jejuamos como deveríamos jejuar, da forma como a Bíblia nos manda fazer. Estamos completamente afastados de todas as práticas cristãs que Jesus nos ensinou. Estamos afastados da comunhão com Cristo. Vamos às nossas igrejas, mas ou para cumprir uma agenda, bater um ponto, ou então porque não temos nada para fazer e eu preciso me distrair um pouco. Nós não estamos indo mais para cultuar a Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Irmãos, estamos em cima do muro, distraído com outras coisas que esse mundo produz. E Jesus está dizendo, estou a ponto de te vomitar da minha boca por conta dessa sua apatia. Este vídeo é apenas um dos muitos que existem por aí, tentando ajudar ou buscar fazer com que as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo possam acordar para uma realidade de que em breve Jesus volta para buscar a sua igreja. Agora preste atenção, quando isso acontecer, dois grupos serão formados, um à direita de Jesus e o outro à esquerda dele. Os que estiverem à direita de Cristo, tá, permanecerão com ele por toda a eternidade, gozando das delícias do céu, experimentando aquilo que ele declara na sua escritura, dizendo que aquilo que os olhos não viram, aquilo que jamais subiu ao coração humano, aquilo que jamais o homem pôde perceber, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o que está escrito na palavra. Tente imaginar algo que você nunca viu, nunca pensou, nunca imaginou, tá? Mas tente imaginar algo assim. Tente imaginar algo de tão maravilhoso que a sua mente não pode entender, absorver. É isso que Deus tem preparado para nós no céu. O céu não é uma utopia. Eu sei que muitos interpretam o céu como uma utopia, e ele não é uma utopia. Muitos que já não estão mais aqui nesta terra, que já morreram, já faleceram, achavam assim. E hoje estão em um lugar que não tem mais volta. Não tem mais volta. Não tem como mais mudar de posição. O meu discurso sempre será o bíblico. O que a Bíblia diz, que existe um céu, que existe um inferno, que existe um juízo que vai dirimir essa questão, quem vai para um lado e quem vai para o outro. Prestem atenção no que está sendo falado aqui. Deus tem uma obra na nossa vida. Deus tem um plano para a nossa vida. E o plano que ele tem e a obra que ele tem é de restauração do homem, da transformação da sua vida, de viver uma vida santa diante dele. Por isso que nós nos desdobramos em uma pregação, a pregação verdadeira, a pregação do Evangelho, que é de arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados, sendo um cristão ou não, você precisa se arrepender dos seus pecados. Tomar uma posição ao lado de Cristo, mudar a sua vida, deixar o Espírito Santo mudar o seu ser, porque senão você vai ser vomitado da boca de Jesus. Esse é o ponto. A apatia é o maior de todos os males que pode acometer ao ser humano. É você não ter uma posição, é você dizer que eu sou amigo do Evangelho, não, eu gosto muito de Jesus, tá? Mas não ter uma vida transformada. Eu quero te dizer, você está a ponto de ser vomitado da boca de Deus. Então preste atenção no que eu estou falando para você, porque não são palavras minhas, é a palavra que está escrita na Bíblia. É aquilo que o Espírito Santo quer que você saiba. Deixe de ser apático. Atente para as coisas que estão acontecendo neste mundo ao seu redor. Não estamos nos preparando para a volta de Cristo, porque a palavra de Deus nos afirma que nos últimos dias a ciência se multiplicaria. Os sinais estão aí. Então não é hora mais de ficarmos em cima do muro. É hora de nos posicionarmos. Se você acha que o que eu estou falando não procede ou não tem nenhum tipo de utilidade, posicione-se do outro lado. Mas se você hoje crê como eu creio,
que Jesus está às portas e que vem buscar a sua igreja em breve, posicione-se ao lado de Cristo, mas saia de cima do muro. Deixe de ser apático. Esse é o meu recado de hoje para todos os cristãos. E para você que ainda não tem uma experiência com Jesus Cristo, eu tenho que dizer o seguinte: tome cuidado. O perigo está te rodeando. Tá? O perigo está te cercando. Você vai ser engolido por esse sistema, por esse mundo, e depois não tem mais volta. Quando Jesus chegar, quando Jesus voltar, o que vai restar é apenas o juízo. E não importa o quão bonzinho você tenha sido, o quão cumpridor das leis você tenha sido, o quão solidário e gentil e amoroso você tenha sido. Se você está sem Cristo na sua vida, você está perdido eternamente. Prestemos atenção nisso todos nós. Deus te abençoe.